Graça e paz, igreja, tudo bem? Então, hoje o culto está sobre a responsabilidade dos jovens. Então, somos nós que vamos estar louvando e também mais à frente vindo com a palavra. Peço que não reparem nos ruídos de fundo, tá? Porque infelizmente está sendo difícil arrumar um local silencioso, né? Mas que acima de tudo vocês possam cultuar a Deus, ok? Paz. Derrama luz e acaba com a solidão.
percorrer o caminho do sol. Eu vejo correr como alguém que nunca se cansou. Se eu quero ser essa peça que funciona até o meu sonho se realizar. No silêncio, eu sinto a tua brisa. E quando eu penso em ti, tua mão me acaricia. Vem de dentro, cada flor desse jardim. Desde que a luz nasceu, nada é tão real pra mim. Vou me deixar levar como uma nuvem pelo vento e ver a terra passar. O alto é simples como deve ser. Se eu quero ter um coração ligado ao teu, pra que onde eu for seja você meu lugar. E das minhas feridas saia poder pra curar. E cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha, cada coisa esteja no seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. Boa noite, olá, graça e paz. Como vocês já têm percebido, hoje o culto está sobre a direção dos jovens e pela misericórdia de Deus fui incumbida de trazer a palavra nesta noite. E para quem não me conhece, meu nome é Débora e vou estar trazendo o que o Santo Espírito ministrou em meu coração, não só ministrou, mas também provou, e para estar trazendo a vocês. Amém? Antes disso, vamos orar? Pai querido, amado Senhor, quero agradecer por mais um dia, mais uma vez a sua graça, a sua misericórdia tem se renovado sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pois esse momento que temos dedicado a Ti, de louvor e adoração ao Teu santo nome, o quão prazeroso é estar em Tua presença, Pai. E não muito diferente, eu também quero entregar esse momento da palavra em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor me capacite, que não seja eu, Débora, falando, a minha carne, a minha vontade falando, mas que seja totalmente o Teu Santo Espírito falando através de mim, ó Pai. E que a sua igreja possa estar com corações abertos, preparados para receber a sua palavra e com os ouvidos atentos a que o Teu Santo Espírito diz à sua igreja. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. A palavra que eu vou trazer hoje é bem conhecida, né, por nós cristãos. Tem músicas, canções, já é falada desde criança, desde historinhas de crianças até hoje, é trazido em algumas ministrações. Mas o Espírito Santo me induziu a trazer essa palavra hoje, né, para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Trazer à memória que é aquilo que a gente já sabe, mas que precisa estar lembrando todos os dias das nossas vidas. Amém? A palavra que eu vou trazer hoje
Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, no versículo 22. E vamos ler até o 33. Amém? Mateus 14, versículo 22. Diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões e, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 28. Respondeu-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo por barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: Salve-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Como eu falei, é uma palavra conhecida. E vou trazer tentar de forma clara e rápida para vocês. Só que antes de a gente entrar nesse contexto do que estava acontecendo, eu preciso entender o que causou, vamos dizer assim, isso tudo, ter o encontro com Jesus, com os discípulos. Nos versículos anteriores desse capítulo, vem Jesus recebendo a notícia de que João Batista foi morto pelo rei Herodes, não só como profeta, mas também como primo dele. E ele tentou se retirar para estar orando ao Senhor. Era algo, se a gente vê nos evangelhos, era algo constante que ele fazia. E sendo que quando ele tentou se retirar, começou a vir uma multidão de várias partes da cidade de onde ele estava, pedindo para que fossem curados, para que fossem libertados. E Jesus, se compadecendo deles, foi e manifestou o poder de Deus naquele lugar. Mas não só como cura física, espiritual, ele também deu alimento para aquele povo. Foi aí que acontece a primeira multiplicação de pães e peixes, que conseguiu alimentar mais de 5.000 pessoas, homens, né? Então, fora as mulheres, os filhos, as crianças, né? Então, depois disso, de conseguir alimentar a multidão, Jesus vem e fala: vamos despedir o pessoal para todos irem para casa, já alimentados, satisfeitos, e de todas as formas, e voltarem aos seus lares. Só que Jesus pediu para que os discípulos fossem para o mar, entrassem no barco, indo em direção a Cafarnaum, lá no Mar da Galileia, e Jesus ia despedir do povo. Mas também aproveitar que assim que depois de terminar de se despedir, ele ia ter esse momento que ele tentou fazer antes, de estar orando ao Senhor. E depois disso, ele conseguiu, e depois de um tempo, quando os discípulos já estavam bem longe, estava a mais de 5 quilômetros de distância da terra, começou a vir vento forte, né? Como fala, as ondas estavam batendo, açoitando o barco, e os discípulos estavam com medo. E Jesus, vendo aquela situação, ele foi com o intuito de ir em direção a eles para ajudá-los, porque em Marcos 6, versículo 48, fala que eles tiveram medo, né? Eles estavam com dificuldade de remar. Então Jesus foi ao encontro para ajudá-los.
Mas quando foi, né, ajudá-los, eles começaram a temer, achando que era um fantasma, porque não era algo natural. Aquilo que Jesus estava fazendo, andando sobre as águas, não é possível na nossa humanidade, né? Mas eles ficaram com medo, mas mesmo o que me intrigou nesse versículo é que, tipo, mesmo ele já tendo acompanhado Jesus um bom tempo, né, no pregar do evangelho, de ver os milagres que ele fazia, e mesmo assim eles não acreditaram, não tiveram fé o suficiente para acreditar que era Jesus, né? E não reconheceram. Mas muitas das vezes as situações, quando elas estão dificultosas, turbulentas, assim como foi com os discípulos, a gente fica tão desesperado que a gente não reconhece a quem nos pode dar socorro. Eu posso dar um testemunho que eu presenciei. Na verdade, eu não passei, mas presenciei. É uma situação de que uma mãe tinha se perdido do seu filho, o seu filho tinha se perdido da mãe, né? E essa mãe ficou desesperada, muito preocupada. E eu e um grupo de pessoas estávamos tentando ajudá-las a ligar para as pessoas da última pessoa que teve com o filho dela, de procurar ao redor, né, de onde que estávamos, onde o possível lugar onde que ele devia passar, ver nos sistemas de segurança, enfim. Mas a gente tentando recorrer, quer água? Não aceitou, quer comer alguma coisa? Porque a gente estava um bom tempo já esperando ver se conseguia encontrar. E ela, preocupada, aflita, veio na minha mente de pegar e oferecer ajuda. Mas a única ajuda que dava para tentar fazer naquele exato momento, além do que já estava sendo feito, é orar, né? E quando eu falei, então, vamos orar? Pedi ao Senhor para que ajude. Só que assim, a reação dela foi algo que me espantou. De que foi... Eu não tenho condições de orar, eu não consigo orar. Nessa situação não dá, não consigo, que não sei o que. E eu fiquei, tipo, assustada, sem reação do que fazer. Eu falei, tudo bem. Depois que ela saiu, um grupo de pessoas junto comigo, a gente pegou, se reuniu e orou em favor da vida do filho dela. E graças a Deus foi encontrado, foi tudo bem, só foi um desencontro, né? Mas enfim, o que eu quero destacar é isso. Assim, eu não posso julgar ela no sentido de não querer orar ao Senhor, porque eu realmente não estava sentindo o que ela estava sentindo, o que ela sentia, né? Do que ela estava passando, não sabia a sensação. Mas o que me espantou é que não só ela, mas também eu, ou nós, a maioria das vezes, quando o Senhor nos direciona para fazer algo, e a situação começa a apertar, começa a ficar dificultoso, a gente entra em desespero e recorre a tudo, menos a Deus. Recorre a várias coisas antes de entregar a Deus pedindo misericórdia. É tipo quando a gente ora ao Senhor, quando o negócio já tá muito feio, mas que dava tempo de a gente ter orado antes desde o início. Então, não dizendo que a gente faça isso constantemente, mas assim como Jesus, ele ordenou para que os discípulos fossem ir de barco. E eles obedeceram, mas conforme a caminhada daquilo que o Senhor havia ordenado aos seus discípulos, houve essas turbulências. O que dá para fazer essa comparação do barco somos a nossa vida. E os discípulos somos nós reagindo a situações difíceis, como o vento, ao contrário que estava batendo, as ondas, né? As ondas contra a direção de onde que estava indo os discípulos, são as circunstâncias, são as provações que passamos naquilo que o Senhor nos direciona. Eu falo nos direciona porque creio que tudo que fazemos, né, todas as decisões que tomamos, sejam direcionadas pelo Senhor, certo? Então, vale em todos os âmbitos da nossa vida, não só ministerialmente, mas socialmente,
fisicamente, seja o que for. E assim como os discípulos, e também assim como essa mãe que eu dei o exemplo, eles ficaram tão com medo, tão atemorizados com a situação, que estava indo totalmente contra daquilo que o Senhor havia direcionado, que eles estavam até achando de que a solução que estava indo na direção deles, que era Jesus, era algo que os impedia, o que causaria mais medo ainda. Mas que, na verdade, a intenção do Senhor era ajudar. E Pedro, lá no versículo 28, ele toma uma atitude um pouco diferente dos discípulos, né? Que ele fala que ele ousou ir ao encontro. Ousou ir ao encontro do Senhor. Porque ele fala, se és tu, Senhor, deixa-me ir ao teu encontro. Ele foi ousado, mas ele não teve a certeza no seu coração. Porque se não falar, Senhor, posso ir ao teu encontro? Deixa-me ir ao teu encontro. Mas não, é se és tu. Ele ainda estava em dúvida em seu coração quando ele tentou ir ao encontro de Cristo daquela visão que ele tinha. E sendo que quando Pedro ele começa a se atentar às circunstâncias, assim como foi com os discípulos dentro do barco, percebeu que o vento estava muito forte, ele começou a se desesperar e a submergir, a se afundar em meio às águas. Assim como Pedro, quando temos a ousadia de ir para aquilo que o Senhor nos ordenou, e quando a gente começa a perceber do que está acontecendo, briga de família, mas situação difícil financeira, problema no trabalho, problema na faculdade, tentações da vida, tentações para nós que nos impedem de chegar em direção ao Senhor. Ele se atentou a isso, se deixou se envolver por isso e foi se afundando. Aí vem Jesus, o puxa pela mão, estende a mão e ajuda, mas chamando a atenção dele. Homem de pequena fé, por que duvidais? Tiago fala a respeito disso, Tiago 1, capítulo 1, versículo 6, que fala que peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem que alcançará no Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Interessante que Tiago ele faz a comparação do que eu estou fazendo agora a respeito disso. De que aquele que duvida é assim comparado com as ondas que vai e vem, inconstantes. E que aquele que duvida, aquele que não tem fé, aquilo que é feito que não tem pedido com fé, não consegue experimentar. Assim como Pedro. Quando ele começou a duvidar, ele não conseguiu experimentar por completo a contemplação de poder caminhar sobre as águas. Então, Tiago aqui ele fala especificamente quando pedimos ao Senhor sabedoria, devemos que pedir com fé. Mas em todas as circunstâncias, não só para pedir sabedoria, para pedir cura, para pedir socorro, para pedir libertação, para pedir direcionamento, a gente tem que pedir com fé. Porque fé é o firme fundamento das nossas vidas. É o firme fundamento, é um dos principais pontos da nossa vida como cristão. Então, tudo que fizermos, desculpa pelo barulho, tudo que fizermos, tudo que aquilo que o Senhor nos direcionar fazer, por mais que as circunstâncias estejam ao contrário, nada está dando certo. Se Deus te direcionou, faz. Não duvide, porque você irá usufruir daquilo que o Senhor tem prometido. Assim como Jesus fala mesmo em Mateus 17, 20, que a fé consegue mover montanhas. A fé no tamanho de um grão, eu estou fazendo aqui, mas é muito menor, no tamanho de uma miçanguinha, um grão de mostarda. Consegue
consegue mover montanhas. Então, com a fé que temos em Cristo Jesus, mesmo que aparentemente seja parecendo mínima aos nossos olhos, ela é o suficiente para mover as dificuldades, tirar as dificuldades e conseguir seguir em frente. E uma história que dá para se lembrar a respeito disso no Antigo Testamento, que quando eu estava lendo, né, fala de Josué e Caleb, quando o povo de Israel estava tentando tomar a terra prometida. Eu não vou ler, só vou falar para não ficar tão extenso, mas quem quiser ler em casa, tá em Números capítulo 13 e 14, conta o relato dessa situação, ou nos primeiros capítulos de Deuteronômio. O povo de Israel saía do Egito com a promessa de que haveria ir para uma terra boa, onde que mana leite e mel, uma terra onde que eles podiam usufruir muito bem. E quando chegou a oportunidade de o povo ir vigiar, né, espreitar aquela cidade, porque a cidade tinha habitantes, mas Deus havia prometido, então eles iam lá para ver, para montar estratégia para guerrear e tomar posse daquela terra que o Senhor havia prometido. E quando eles foram, Moisés direcionou representantes de cada das 12 tribos para ir lá espionar. E quando eles foram, realmente comprovaram que aquela terra era farta e manava leite e mel, mas as circunstâncias que estavam acontecendo ao redor fizeram eles entrarem desesperados, ficarem desesperados como os discípulos. Eles ficaram atemorizados porque as muralhas eram altas, muito altas, que quase não conseguiam enxergar o seu fim. Assim também os habitantes daquela terra eram gigantes e que eles não passavam de meros gafanhotozinhos pequenininhos em comparação a eles. E por conta disso, boa parte do povo começou a murmurar contra Moisés por ter feito isso, de ousar, falando que você quer que eu morra no meio desse caminho, começaram a duvidar daquilo que o Senhor já tinha prometido. Mas os únicos que se manteram firmes na promessa do Senhor foi Josué e Caleb. Se o Senhor nos ordenou, se o Senhor nos prometeu, não devemos temer. Vamos lá e vamos tomar essa terra. E por causa dessa atitude de Josué e Caleb, de confiança no Senhor, eles foram o único da geração deles que conseguiram ver, puderam contemplar a terra prometida. Porque por conta dessa desobediência de Israel, dessa murmuração, da desconfiança, da falta de fé do restante do povo, foi morrendo a geração durante a caminhada. Eles foram obrigados a andar mais um pouco, mais 40 anos, mais alguns anos durante a terra, para que se morresse toda a geração, se levantasse uma nova geração para que o povo fosse e experimentasse da terra prometida, que eles duvidaram. Então, que possamos ser como Josué e Caleb, confiar em crer, porque eles creram e confiaram naquilo que o Senhor havia falado, que o Senhor havia prometido, porque eles tinham consciência que Deus não é homem para que minta. Então, eles confiaram e ao longo da história a gente vê que eles conseguiram obedecer, conseguiram restaurar aquela terra que havia prometido para eles. E voltando ao que a gente estava lendo em Mateus, né? No versículo 32, que fala: subindo ônibus para o barco, cessou o vento. O que isso significa? Que quando Jesus entra no barco com você, o vento cessa. Entendeu? Quando a gente deixa que o Senhor tome o controle da situação das nossas vidas, o vento cessa. Não dizendo que
A gente, como cristão, a gente está imune a dificuldades, imune a doenças, imune a problemas. Infelizmente, não. Cristo fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele fala que teremos provações, teremos dificuldades. Mas, quando o Senhor está conosco, é algo totalmente diferente, pois Ele nos ajuda. Ele é que nos dá aquela paz que excede todo esse entendimento. Aquela paz que ninguém acredita que pode estar revirando o que for da nossa vida. A gente está tranquilo e calmo. É Ele que dá, não é por nós. É Ele que nos dá a força para conseguir prosseguir firmes naquilo que o Senhor direcionou. Ele é que nos defende, nosso advogado. Então, quando deixamos que Deus entre no barco, tome a direção, tudo fica bem. E por último, o versículo 32, que fala que, que estavam no barco, adoraram, dizendo verdadeiramente as filhas de Deus. Significa que a situação que os discípulos viram de Pedro, a encontro com Jesus, a situação que eles passaram, e também presenciaram de que assim que Jesus pisou no barco, o mar se acalmou, o vento cessou, eles serviu como testemunho para o que estavam assistindo de que ele era realmente o Filho de Deus. E assim como as nossas vidas, em meio a situações, em meio às provações, não é só para nos moldar as provações, não é só para nos testar as tentações, mas é também para servir como testemunho aos nossos próximos daquilo que o Senhor fez e está fazendo. Essa situação serviu para os testemunhos dos discípulos, para comprovar, realmente ver que o Senhor é o Deus, é Filho de Deus. E assim também as dificuldades que passamos, as situações que passamos é como testemunho para o nosso próximo. Paulo fala perfeitamente isso em 2 Coríntios 3, versículo 2 e 3. Somos cartas vivas. Cartas vivas. Cartas é para ser lidas. Então, somos das representações do Senhor. É a ilustração que eu falo para as crianças sempre, das aulas que a gente faz, que eu dei a respeito disso, de cartas, foi que imagine, eu sou um papel, e o papel está escrito todas as minhas características, o que eu falo, da forma que eu falo, a atitude que eu gesticulo, a forma que eu falo, o meu agir em minhas situações de pressão, de alegria, de constrangimento, está exposto para todo mundo. Então, conforme eu ando, as pessoas veem o que eu faço, veem quem eu sou. E através das nossas vidas, é isso, serve como testemunho. Seja para edificar, ou muitas das vezes quando a gente dá um mau testemunho, seja infelizmente para afastar as pessoas do Evangelho. E que possamos estar dispostos a permitir que o Senhor nos molde, que o Senhor nos prove, mas que o Senhor esteja no controle da situação. Seja lá o que for que Ele te prometeu, seja lá o que for que Ele te direcionou. Por mais estranho ou maluco ou ilógico para a nossa humanidade seja, faça, obedeça, que você irá usufruir isso. Porque assim como era ilógico um ser humano andar sobre as águas, Jesus fez e ajudou, socorreu. Então, obedeça aquilo que o Senhor tem ordenado, pois Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem te prometido. Amém? E não deixe que as situações te façam desesperar, te façam desistir da caminhada com Cristo, te façam desistir dos seus sonhos e dos planos ao qual
Deus tem para a sua vida. Permaneça firme. Deixe que Jesus entre no barco. Deixe que Ele tome a direção. Que Ele sim vai te dar paz, vai te dar conforto, vai te dar direção. Em nome de Jesus. Pois o deserto é esparpar crente. Foi uma frase que eu escutei há muitos anos em um congresso de adoração. Que realmente o deserto, as situações difíceis, as tempestades, é para nos moldar, nos limpar, nos embelezar como filhos do Senhor. Sim. É para melhorar, trazer, amaciar o nosso coração, dar um jeitinho no nosso caráter, dar um ajustezinho de cá no nosso caráter, dar uma baixada do nosso eu, perder o nosso eu. Então, que possamos estar dispostos a passar pelo deserto, mas para ser moldados para a honra e pela glória do Senhor, e que isso sirva de testemunho, bom testemunho, para as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Vamos orar para poder encerrar esse momento da palavra. Pai querido, Senhor, eu quero pedir a Ti para a vida de cada um dos seus filhos. O Senhor sabe, o Senhor conhece o que cada um tem passado dentro dos seus lares, dentro do seu trabalho, dentro do seu coração emocionalmente, Pai. Eu peço que o Senhor venha estar protegendo, cercando os seus filhos com o seu amor e com a sua graça. Que eles não venham se deixarem ser envolvidos pelas circunstâncias, pelos mares turbulentos, pelas cochichões, pelos comichões que falam ao seu ouvido que tudo vai dar errado. Pai, em nome de Jesus, renova a esperança deles em Ti. Renova, Pai, traz a memória de cada um dos seus filhos, ó Pai, aquilo que o Senhor prometeste, aquilo que dá esperança para cada um deles. Aumente a nossa fé, aumente a nossa confiança em Ti, para que possamos conseguir vencer as batalhas, vencer as provações, as tentações e mover as montanhas. Em nome de Jesus, e que possamos estar totalmente com foco em Ti, olhando para o Senhor, focando o Seu reino e a Sua vontade, não temendo mal algum. Em nome de Jesus, ó Pai, faça-nos ter verdadeiramente uma intimidade, uma necessidade de buscar a Ti, sempre recorrendo a Ti como prioridade, como a primeira pessoa, ó Pai. Nos perdoe se muitas das vezes temos feito ao contrário, de recorrer quando a situação realmente está ao cúmulo do absurdo, mas que possamos ter a ciência de que só o Senhor pode nos ajudar, nos direcionar e nos auxiliar, ó Pai, em meio a todas as situações das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agradeço a oportunidade.